E eu venho aqui hoje nesse vídeo manifestar minha experiência com relação à participação nesse projeto, né? Iniciativa aí do Milton Cruz e que tem nos ajudado bastante a compreender melhor, né, o mundo do futebol, né, a desvendar aí os caminhos, né, o que fazer, como realmente chegar lá, que é um sonho para todo mundo, né? Sejam bem-vindos à aula 2 da Semana do Futebol em Família. Eu sou o Thiago Cruz, fundador do Segredo dos Jogadores, e durante essa semana cheia de novidades, eu vou mostrar alguns bastidores do futebol para você aprender como alavancar o potencial do seu filho no futebol. E na aula de hoje, nós vamos falar de 3 assuntos. As 3 fases da formação de cada atleta. A diferença da formação de clubes grandes e clubes pequenos. O clube ideal para o seu filho. E antes de começar a nos aprofundar nesses assuntos, precisamos relembrar o que foi conversado ontem. Basicamente, se você não começar a colocar em prática o que conversamos na primeira aula, não vai adiantar nada você assistir a aula de hoje e as próximas. Nós começamos a Semana do Futebol em Família falando sobre o principal erro das famílias. Vamos reforçar na sua cabeça alguns pontos. O principal erro das famílias é agir mais com a emoção do que com a razão. Não confunda ser torcedor do seu filho com ser um apoiador. Não seja o familiar torcedor de arquibancada. Não seja o familiar torcedor e treinador. Você precisa deixar o seu filho à vontade para tomar as decisões que ele acredita que sejam as melhores dentro de campo. Também falamos sobre os 4 pilares de todo o atleta: a parte física, a parte técnica, a parte emocional e parte comportamental. E concluímos que a família é a principal responsável pelas partes emocional e comportamental, enquanto o clube é responsável pelo desenvolvimento físico e técnico. Consequentemente, a família é responsável por 50% da formação do atleta. Eu notei que muitos de vocês confessaram lá no grupo que estavam cometendo esses erros simples. E é como eu falei na primeira aula, é super normal vocês se exaltarem nos jogos do seu filho. Afinal, você quer que ele se saia bem e você está só tentando ajudá-lo. Mas na grande maioria dos casos, essa ajuda que vem de fora do campo acaba atrapalhando. Eu li muitos comentários de pais e mães confessando que gritavam nos jogos, tentando orientar o filho a tomar certas atitudes dentro de campo. Mas olhando pelo lado bom, o primeiro passo para a mudança é reconhecer o erro. Lembra do caso do Marcos que mostramos? A mudança de atitude do Marcos resultou em uma avaliação para o filho dele no Atlético Paranaense. Um simples ajuste. E agora nós vamos começar a fazer mais ajustes. Principalmente na mentalidade de vocês, familiares. Eu preciso da interação de vocês para deixar claro alguns pontos. Combinado? Eu vou descrever uma situação e vou dar 3 opções para vocês. E aí você em casa precisa escolher apenas uma dessas 3 opções. Vamos lá. Cenário 1. Um atleta de 10 ou 11 anos que está se destacando na escolinha local ou projeto da cidade, o que ele deve fazer? A. Pedir para o diretor da escolinha para ele jogar com os meninos mais velhos. B. Procurar um clube que dispute as principais competições da região e fazer uma peneira ou avaliação. Ou C. Continuar na escolinha e jogando na sua categoria. Se vocês fossem familiares desse atleta, o que fariam? Anote aí o que vocês fariam e vamos para o próximo cenário. No final desse exercício, a gente vai comentar sobre 1 a 1. Cenário 2. Um atleta de 12 a 14 anos que está jogando em um clube grande, mas está no banco de reservas. O que você faria? A. Manteria ele no clube grande, mesmo no banco de reservas, e iria tranquilizar ele falando que ficar no banco é normal. B. Procuraria um clube menor para que ele jogue de titular. Ou C. Conversaria com o treinador para pedir que coloque seu filho de titular. Essa é fácil, vai! Vamos para o cenário 3. Um atleta de 16 ou 17 anos que está jogando em um clube grande, mas não está sendo nem relacionado ou sempre no banco de reservas, o que você faria? A. Manteria ele no clube grande, mesmo no banco de reservas ou nem sendo relacionado, e iria tranquilizá-lo, falando que ficar no banco é normal. B. Procuraria um clube menor para que ele possa jogar e ser visto. C. Conversaria com o treinador para pedir que coloque ele como titular. Notem que esse cenário é praticamente igual ao cenário 2, com um simples detalhe diferente: a idade do atleta. E agora, o quarto cenário. Um atleta de 7 a 9 anos está se destacando muito no futsal. Eu devo colocar ele no campo ou deixar no futsal? A. Manter ele no futsal até os 12 anos. B. Colocar ele em qualquer escolinha de campo para ele começar a fazer a transição aos poucos e manter ele no futsal. Ou C. Colocar ele em qualquer escolinha de campo para ele começar a fazer a transição aos poucos e tirar ele no futsal.
Esses são 4 cenários muito comuns no futebol e que provavelmente vocês vão precisar lidar em algum momento. E além desses 4 possíveis cenários, vocês podem passar por diversos outros. E o mais belo do futebol é que não tem uma resposta certa. Cada decisão que você tomar em relação à formação do seu filho no futebol precisa ser muito bem pensada. E é justamente por isso que criamos o Segredo dos Jogadores. Estamos aqui para te ajudar a tomar as decisões corretas em cada momento. Mas agora vamos às soluções para cada cenário. Cenário 1. Já que seu filho está se destacando na escolinha e já tem idade para jogar pelo Sub-11 ou Sub-13 de algum clube, o ideal é que você tome a iniciativa de procurar a primeira peneira ou avaliação. Um atleta com 11 anos que está se destacando em uma escolinha precisa ser testado em um nível de competitividade maior. E o nível que se joga em escolinhas e em clubes é muito diferente. É exatamente por isso que eu escolheria a opção B. Caso ele faça a avaliação e não passe, aí ele poderá voltar para a escolinha, treinar mais e evoluir mais ainda para tentar de novo uma outra oportunidade. E só para ressaltar aqui, se seu filho estiver na escolinha e não estiver se destacando nos jogos, não é o momento de procurar uma peneira ou avaliação. Eu vou falar com detalhes sobre peneiras e avaliações na aula 4, de quinta-feira, mas já adianto para vocês, cuidado com o momento da primeira avaliação. Você pode acabar desmotivando seu filho dependendo do cenário atual dele. Mas esse assunto para a aula 4. No cenário 2, sem a menor dúvida, eu manteria o atleta no time grande, mesmo no banco de reservas. Vocês vão entender por quê um pouco mais para frente dessa aula. Mas dos 4 cenários, o 2 é o mais fácil de tomar uma decisão. Tirar um atleta de 12 a 14 anos de um clube só porque está no banco de reservas e procurar algum outro clube onde ele realmente possa ser titular não tem o menor sentido. E ir conversar com o treinador porque o atleta está no banco é algo que depende muito da situação. Se o treinador der a abertura, não tem problema nenhum conversar sobre isso. Porém, não tente forçar uma situação para tentar convencer o treinador a colocar seu filho como titular. O cenário 3, que é basicamente o mesmo do 2, apenas com a diferença da idade, eu já tomaria uma decisão diferente. Nesse caso, eu aconselho o atleta a procurar um clube onde ele possa ter a oportunidade de ser titular e ter mais minutos de jogos. Já já eu explico por que a decisão do cenário 2 e 3 são diferentes. E no cenário 4, antes de tomar uma atitude, você precisaria perguntar para algum profissional da área. Essa transição para o campo é diferente para alguns atletas. A famosa pergunta, que idade eu tiro meu filho do futsal e coloco no campo, não tem uma resposta correta. Porém, podemos descartar a opção C. É muito importante que seu filho faça a formação no futsal, dos 9, 10, 11, 12 anos. Bom, Tadeu, eu comecei, muita gente sabe disso, mas eu comecei no São Paulo com 5 anos de idade, no futsal. Né? E eu acho que para essa molecada que está começando, você ter a oportunidade de jogar, de começar numa escolinha de futsal é muito legal. Primeiro porque você pega mais na bola do que no campo, né? Você está o tempo todo em contato com ela. Segundo porque você começa a raciocinar mais rápido, né? Você trabalha em espaços curtos. Então acho que isso para a formação do atleta é muito legal. Resumindo, cenário 1, a melhor opção seria a letra B. Cenário 2, melhor opção, letra A. Cenário 3, melhor opção, letra B. E cenário 4, a única opção errada, letra C. Mas agora vamos um pouco para a parte teórica. As 3 fases da formação do atleta. A formação do atleta é muito complexa e envolve os 4 pilares que já comentamos anteriormente. E além dos 4 pilares, cada fase tem um objetivo principal. A fase 1 é dos 7 aos 13 anos. Nesse período, a diferença da maturação dos atletas é absurda e, consequentemente, a parte física conta mais do que deveria. Você, como familiar e apoiador, deve saber disso e deve trabalhar a mentalidade dele. Se seu filho é baixinho e franzino demais, dos 7 aos 13 anos, não é hora de se desesperar. E se seu filho tem uma força física muito acima da idade, você não pode deixar que ele apenas desenvolva o jogo dele baseado na força física. A primeira fase da formação dos atletas é quando o atleta tem 7 a 13 anos. E o principal objetivo é trabalhar os fundamentos do futebol. Gravem isso. O principal objetivo dos 7 aos 13 anos é trabalhar os fundamentos do futebol. Mas quais fundamentos exatamente? Como nessa fase a posição do atleta ainda não está definida, eu aconselho que seu filho trabalhe os seguintes fundamentos: domínio de bola, chute, passe curto, passe longo, cruzamento, finalização, cabeceio, condução de bola. Mas eu gostaria que você escutasse de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Quais os fundamentos você deve focar? Veja o que o Zico falou sobre os fundamentos. Só o talento, se você ficar achando, eu jogo pra cacete e tal, não preciso treinar, não preciso
né, melhorar, evoluir, aí tu não vai a lugar nenhum. Você vai ter um período e tal, que o talento vai te ajudar, mas se você não aliar isso ao profissionalismo, a uma determinação, a você se aprimorar, os fundamentos que são altamente importantes, então o cara que tem talento, cara, se ele se aperfeiçoar nos fundamentos, principalmente passe, domínio de bola e chute, esses três, cara, ele vai superar muita gente. Agora, você cabecear, você conduzir a bola, driblar, isso aí, o drible é uma coisa nata, o drible é você tem aquela coisa do drible, você pode... A gente às vezes vê aí vídeo, nego ensinando, o drible é assim, faz isso, passa o pé para cá, para lá, mas o drible é do cara. Então, para deixar claro, dos 7 aos 13 anos, o principal objetivo é focar em trabalhar os fundamentos. Se ele é titular ou reserva, isso é secundário na idade. E eu já concluo aqui, o clube ou escolinha ideal para o seu filho é aquele lugar onde ele irá evoluir os fundamentos dele semanalmente. Esquece essa coisa de status por estar jogando como titular ou em um clube grande. Foca em trabalhar os fundamentos nessa idade. E agora chegamos à segunda fase da formação. Na segunda fase da formação, o objetivo é outro. Dos 14 aos 16 anos, o seu filho precisa estar na vitrine do futebol. E para isso, é necessário que ele precise estar jogando constantemente e os principais campeonatos. Nessa fase, a parte física começa a ter uma importância maior. O atleta precisa ter mais força física e resistência, e a rotina de treino fica mais intensiva. E já respondendo à pergunta do clube ideal, nessa fase o clube ideal é aquele que seu filho terá mais tempo de jogo. Aqui não adianta o menino com 16 anos estar jogando por um clube onde ele é reserva ou nem relacionado, porque o menino da sua posição está muito acima. E ficar escondido na sombra daquele outro atleta é muito ruim. Nessa fase, se seu filho não estiver se destacando e tendo oportunidade no clube que ele está, é o momento de procurar um outro clube. Mas de novo, no futebol não existe um certo e um errado. Tudo depende muito. Às vezes é melhor você ser reserva de um clube grande e estar sempre entrando nos jogos e podendo evoluir nos treinamentos do que ser titular de um clube menor. Ou às vezes é melhor você ser titular de um clube menor do que ser um reserva ou nem relacionado de um clube grande. Cada caso é um caso. Para comentar com vocês todas as possibilidades durante a primeira e segunda fase de formação, eu precisaria de horas com vocês. Precisaria também ter mais informações sobre cada um de vocês. E é justamente por isso que, para quem quer ir além da semana do futebol em família, a gente irá abrir a 5ª turma para o curso O Segredo dos Jogadores, que é a maneira que nós encontramos para conseguir guiar as famílias mais de perto. Assim como aconteceu com a Regina da 4ª turma do Segredo dos Jogadores. Olá, meu nome é Regina, sou a avó do Pedro, atleta sub-14 da base da Ferroviária de Araraquara. Eu quero falar a todos os pais ou responsáveis como eu por atletas que sonham em ser jogador de futebol, o quanto foi bom eu participar do curso Segredos dos Jogadores em Família. Aprendi muito, consegui tirar muitas dúvidas sobre empresário, maturação, posicionamento, saúde mental, intercâmbio esportivo, que também a gente tem que pensar nisso como uma segunda opção, as fases dos atletas, onde eles têm que estar em cada fase, muito bom para a gente saber se estamos no caminho certo ou qual caminho devemos seguir. Além de ser um curso online, ou apesar dele ser totalmente online, nós temos um contato muito próximo via WhatsApp, que também nos auxiliou muito. E voltamos agora para a terceira fase. Chegamos na terceira e última fase, a fase entre os 17 e 19 anos. Nessa fase, os empresários começam a influenciar bastante nos próximos passos, e as famílias precisam saber como se comportar e lidar com essas situações. Os contratos começam a aparecer e avaliar qual é a melhor opção para cada atleta passa a ser cada vez mais difícil e específico. As opções durante essa terceira fase começam a influenciar questões financeiras e planos de carreira, mudança de realidade e rotina, ou até mesmo mudança de país. Cada passo precisa ser bem pensado e acompanhado de perto por você, familiar. É aqui que os processos burocráticos começam a interferir nas decisões, assim como aconteceu com o Glauco. Tenho um filho que é goleiro, aqui em Portugal, guarda-redes. Ele começou a jogar numa escolinha
no Brasil, a escolinha de goleiros do Zete, fechando gol, nunca havia jogado em nenhuma equipe. Quando nós mudamos aqui para Portugal na procura de um clube, nós fomos para o Estoril, onde o Gabriel só treinou durante um ano por causa da documentação, liberação da FIFA, enfim, alguns procedimentos burocráticos. Jogou 6 meses pelo Estoril, então ele ficou 1 ano e meio no Estoril. Depois disso ele se transferiu para o Belenenses, onde ele ficou apenas 4 meses, onde o Benfica, a formação do Benfica o chamou para fazer um treino junto com a equipe e já foi integrado. Isso me gerou muitas dúvidas e através do conhecimento do segredo dos jogadores, eu não tive dúvida que eu precisaria participar. Realmente é um curso sensacional. Fazendo um resumão sobre as 3 fases da formação do atleta. A primeira fase é dos 7 aos 13 anos e o principal objetivo é trabalhar os fundamentos do atleta. A segunda fase é dos 14 aos 16 e o principal foco é que os atletas estejam nas vitrines disputando as principais competições. E a terceira fase é dos 17 aos 19, que é quando o processo burocrático, empresário e decisões financeiras começam a interferir com mais força. Antes de começar essa aula, eu mandei lá no grupo do Facebook uma lição de casa para vocês. Quem chegou a fazer? Era super simples. Era a live que tínhamos feito com Oliveira. E nessa live conversamos na prática sobre todas as fases da formação do atleta. O Oliveira foi uma das grandes promessas na geração do Kaká, no São Paulo, durante as categorias de base. E teve uma carreira sólida como jogador profissional. E hoje ele é treinador profissional. Ou seja, ele conhece todas as fases do futebol na prática. Se você ainda não assistiu a live de aquecimento 2 com o Oliveira, você precisa assistir antes da aula 3, que irá para o ar amanhã. E relembrando que eu deixei uma playlist com todas as aulas de aquecimento lá no grupo do Facebook. É de extrema importância você assistir às lives de aquecimento. E agora, chegando ao tema final da aula, o clube ideal para o seu filho. Vocês devem ter notado que durante essa aula eu mencionei que é muito difícil ter uma resposta certa e ideal para cada situação. É muito difícil criar um passo a passo de sucesso no futebol que você irá seguir e com certeza dará certo. O clube ideal depende de pelo menos 10 fatores diferentes que precisamos colocar na balança. E a boa notícia é que você vai aprender exatamente como encontrar o clube ideal e tomar as decisões certas. Muitos de vocês já começaram a perguntar sobre o curso, O Segredo dos Jogadores. E o fato é que a gente criou o curso, O Segredo dos Jogadores, justamente para orientar as famílias sobre como tomar as melhores decisões em cada situação. Além do curso, nós temos um acompanhamento de perto com a nossa comunidade exclusiva de alunos, O Segredo dos Jogadores. Hoje já temos 184 famílias inscritas. E na quinta-feira, durante a última aula da semana do Futebol em Família, eu vou anunciar os valores e quando abrem as inscrições para a 5ª turma do Segredo dos Jogadores. Você vai ter a oportunidade ao final dessa semana de participar do curso, O Segredo dos Jogadores. E um dos alunos deu seu depoimento sobre o nosso curso, O Segredo dos Jogadores. Estamos no curso Segredo dos Jogadores, estamos gostando muito, não é verdade, Davi? Realmente é muito bom. Essas dicas estão me ajudando para o meu futuro, que é ser jogador de futebol profissional. Mas por enquanto você precisa aproveitar essas 4 aulas gratuitas e as lives de aquecimento. Esse conteúdo gratuito que nós liberamos já é essencial para você. Aproveite enquanto está no ar. No sábado, às 23 horas e 59 minutos, nós vamos tirar essas aulas e todas as lives de aquecimento do ar. Estamos chegando ao final da segunda aula e, como de costume, vou passar as lições de casa para agora. Primeiro, lá no grupo do Facebook, comente quais opções você selecionou nos 4 cenários durante os nossos exercícios. E também comente em qual fase da formação o seu filho se encontra. Segundo, você deve assistir às lives de aquecimento 3 e 4 com o Tadeu e com o Bruno. Assim que acabar aqui, já corre lá no grupo do Face e assista. E quem tiver alguma dúvida, é só mandar lá mesmo. Durante essa semana, estamos realizando lives às 20 horas e 30 minutos lá no nosso perfil do Instagram, para tirar algumas dúvidas de vocês. Não se esqueçam de assistir às lives de aquecimento. As lives de aquecimento são essenciais. Não deixe para depois porque nós vamos tirar do ar todas elas no sábado. Na aula de amanhã, vamos falar de 2 assuntos que as famílias se preocupam e muito: os alojamentos e as adaptações aos novos clubes. A maioria dos atletas que alcançaram o alto nível, em algum momento passou por isso e precisou se alojar em algum clube.
Eu não sei se seu filho já enfrentou essa experiência, mas você, como familiar, precisa saber como são os alojamentos e as suas normas. Além disso, é muito normal um atleta ter dificuldade de adaptação em diferentes lugares ou situações. E na aula de amanhã eu vou dar algumas dicas ou conselhos para superar essa nova fase. Não percam a aula de amanhã. Agradeço mais uma vez a sua atenção e o tempo de vocês. Espero vocês lá no grupo do Facebook. Um grande abraço. Mesmo com a minha experiência de ter trabalhado com futebol, acho que em todas as áreas ninguém sabe tudo na vida, né? E o curso, ele veio para agregar, né? Para somar, para ajudar, orientar a nós pais, né? Porque antes de ser um profissional de educação física, um preparador físico, eu sou pai do meu filho e eu tô no mesmo barco que vocês. Então, a gente quer o melhor para os nossos filhos. E às vezes, como pai, a gente tem que enxergar de maneira diferente. Então, o curso ele vem aqui justamente para orientar o nosso caminho, saber como a gente não vai atrapalhar, né, o plano, né, o sonho dos nossos filhos. Então, é um curso assim, de muito valor, extrema importância para quem tem o sonho de seguir na carreira de jogador de futebol. Então, eu não estou aqui não ganho nada com isso, eu só estou aqui para elogiar o trabalho do Milton Cruz e sua equipe.